E aí, qual é a importância de fazer um bom resumo e escolher as palavras-chave corretas para o teu artigo, para a tua publicação? Eu sou a Amália e no Diário de uma Doutoranda de hoje eu vou contar uma excelente notícia que eu tive hoje do ResearchGate e vou te contar todos os segredinhos de como eu consegui isso. Olá, acadêmicos, tudo bem? Hoje eu recebi uma notícia muito boa do ResearchGate. Ele me avisou hoje, me mandou uma notificação dizendo que o artigo que eu publiquei numa revista internacional teve mais de 300 leituras, mais de 300 pessoas acessaram o meu artigo. Realmente, nos últimos meses eu tenho recebido muitas notificações lá no ResearchGate, pessoas pedindo para eu enviar o artigo porque elas gostariam de ler a minha pesquisa. Eu sempre envio quando a pessoa me solicita, agradeço o interesse pela nossa pesquisa e acabou que isso deu um resultado interessante. Já tem até uma citação em um outro artigo científico. Então hoje eu resolvi vir falar um pouquinho sobre isso porque muita gente esquece da importância do resumo, da escolha do resumo, das palavras que tu vai colocar no título do teu artigo e das palavras-chave que você vai colocar no teu artigo. E isso não é assim, o artigo é legal, o resumo é legal ou não é legal, o resumo é atraente ou não é atraente. Não, a gente está falando aqui de SEO, Search Engine Optimization. Eu sei, meu inglês tá ótimo, né, pessoal? Eu continuo treinando. Mas enfim, qual é a ideia aqui? É que os motores de buscas que a gente conhece, por exemplo, no Google, quando você coloca lá como fazer tal coisa, ou como fazer isso, ou quando você coloca uma dúvida no Google e o Google te mostra os resultados, ele usa por trás um algoritmo para buscar essas informações e te trazer resultados cada vez mais relevantes. É assim que o Google funciona. Mas pouca gente sabe que os motores de buscas utilizados pelas maiores bases de dados também tem um algoritmo por trás e também usa todo um processo para te trazer resultados cada vez mais relevantes. Então, quando você coloca lá no Scopus ou no Web of Science, quero pesquisar sobre, coloca lá a palavra-chave, no meu caso é Consumer Experience, por exemplo, ou Customer Journey, ele vai me retornar uma lista de resultados e ele vai ordenar de forma mais relevante o que pode estar mais relacionado àquilo que eu estou pesquisando. Só que quando a gente está do outro lado, quando a gente é o artigo publicado, a gente também tem que pensar que alguém um dia vai buscar a nossa pesquisa e vai usar palavras-chave específicas, que essas palavras-chave vão aumentar a probabilidade desse meu artigo aparecer nessa lista de resultados para as outras pessoas. E aí, quanto mais vezes o meu artigo aparecer para outros pesquisadores, melhor é. Porque maior é a probabilidade dele achar que a minha pesquisa, ou que ele identificar que a minha pesquisa é muito relacionada com a pesquisa que ele está fazendo e me citar. E assim a gente vai construindo a ciência. Eu gostaria de ser citada por outros pesquisadores porque isso mostra que a minha pesquisa foi relevante, assim como eu busco citar outros pesquisadores nas minhas pesquisas para dizer que aquelas pesquisas também são relevantes. É assim que se constrói a ciência. Então, eu vim aqui mais alertar vocês para terem esse cuidado. Geralmente, resumo, palavras-chave, a gente deixa por último. Depois terminou tudo, tu vai lá e escreve resumo de qualquer jeito e larga lá. Mas tenham esse cuidado de pensar bem o resumo, quais palavras você está usando no resumo, porque lembra lá, uma das buscas no Scopus, se você ainda não viu o vídeo que a gente fala sobre a base de dados Scopus, vou deixar o linkzinho, o cardzinho aqui em cima. Então já acessa lá e assiste depois, mas antes eu vou te explicar. O Scopus, ele busca palavras específicas dentro de um resumo. E quanto mais vezes aparecer essas palavras específicas, maior a probabilidade daquele artigo ter a ver com o que você está buscando. Então, é importante que você também olhe o que outros artigos estão usando de palavras-chave para você tentar ver quais são as palavras-chave mais relevantes para você colocar no seu artigo na hora de publicar. Isso vai aumentar a probabilidade de você aparecer na lista de resultados das pessoas que estão buscando sobre a sua temática. E o que é mais interessante, talvez você acredite que 300 pessoas lendo o meu artigo que foi publicado numa revista internacional lá no ResearchGate seja um número pequeno. Talvez seja em relação a outros pesquisadores, mas essa foi a minha primeira publicação internacional e nem é na área que eu
realmente pesquiso. Eu pesquiso jornada do consumidor e esse artigo a gente fez em parceria com outros pesquisadores, com outras colegas durante o mestrado, porque era um artigo de uma disciplina. A gente falou sobre economia circular e compra de roupas em brechós. Então não é a minha área foco de pesquisa. E mesmo assim, mesmo nesse artigo, a gente já teve mais de 300 leituras desse artigo. Mais de 300 pessoas buscaram na internet, encontraram o nosso artigo no ResearchGate e leram, e também solicitaram para que a gente enviasse ele em formato de PDF, já que em algumas plataformas ele está disponível com acesso restrito. Mas enfim, eu quis vir mostrar aqui o quão é importante que a gente dê atenção especial para o resumo, para as palavras-chave e para o título dos artigos. Não basta ser só bonito, tem que ter também palavras específicas que quando uma pessoa fizer uma busca sobre uma temática específica, é mais provável que ela encontre a sua pesquisa. Não adianta nada você publicar 10, 15 artigos se ninguém achar, né? E você não vai ter mais citações por ter uma quantidade maior de artigos. É melhor você publicar, às vezes, um artigo que as pessoas encontrem, que ele seja relevante e que as pessoas resolvam te citar. Espero que vocês tenham gostado, então, de eu compartilhando um pouquinho dessa notícia com vocês. Como é que tá indo essa quarentena? Por aqui tudo certo, a gente continua produzindo vídeos aqui no YouTube. Se você tiver alguma ideia de temática pra gente trazer aqui pro Diário de uma Doutoranda, se tem alguma curiosidade, se quer fazer uma pergunta pra mim, deixa aqui nos comentários que a gente vai preparar um material pra trazer aqui pra vocês. E a gente se encontra então no próximo vídeo. Até!